E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e bora conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente vai falar de tudo de uma forma leve e descontraída. Tanto que o assunto de hoje são as criptomoedas, essas moedas digitais que a gente está vendo por aí, pipocando assuntos, subindo, descendo. Então vamos explorar mais esse assunto. Por isso que a ideia, claro, é sempre fazer esse bate-papo com vocês, contar com a interação. Mas, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela, ninguém mais, ninguém menos, que uma das responsáveis em deixar o nosso Insta e todas as nossas redes uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, Gu. Tudo bem, gente? Olha, esse assunto é um dos que tá assim na crista da onda, então mais do que justo a gente esclarecer todas as dúvidas de vocês, né, Gu? Boa, devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto são as criptomoedas, esse assunto que de fato está na crista da onda. Então vamos começar entendendo, a gente já sabe que é uma moeda digital, mas vamos entender um pouquinho mais a fundo aí, Ana, o que são essas criptomoedas? Bora lá. Eu acho que muita gente tem dificuldade em entender o conceito de moeda digital, né? A gente está acostumado com as moedas físicas, com dólar, euro, real, peso e por aí vai. E a gente não sabe que as criptomoedas, na verdade, têm as mesmas finalidades do dinheiro físico. Então, por exemplo, elas podem servir como meio de troca, então para facilitar as transações comerciais, como qualquer tipo de dinheiro. Isso é legal porque já começa a facilitar o entendimento, né? Porque aonde eu consigo usar a moeda, né? É possível, é só especulação. Então, assim, já começa a entender o uso e se vale a pena ou não também, né? Exato, porque o dinheiro é isso, na verdade, né? É um pedaço de papel, ou nesse caso, um pedaço de código, que vai permitir que você compre coisas, que você pague por serviços, que você tenha qualidade de vida. Então, a criptomoeda é exatamente igual, né? Você pode trocar por produtos. Outro ponto, ela pode servir como reserva de valor. Então, para você construir um patrimônio, preservar o seu poder de compra no futuro, né? Quando tiver inflação doidona lá e as coisas estiverem muito mais caras do que elas estão hoje, você tem lá a sua reserva, você vai poder comprar as coisas como você poderia comprar hoje. Esse é um ponto bacana de comparar até com outras moedas, né? Quando a gente vê crise num país ou oscilação da moeda, as pessoas correndo para ouro, para dólar, que tem mais reservas. E a gente tem visto esse movimento da galera correr também para as criptos, né? Então, vou pegar o real como exemplo, né? O real desvalorizando, em vez de você investir em real, que também vai desvalorizar junto, se você investe em cripto, a tua moeda não desvaloriza. Então é a tua reserva de valor, que a Ana comentou, o que é um ponto bem interessante. Inclusive, a gente já viu notícias e acho que a gente chegou a comentar no podcast. Se não foi no podcast, foi em algum lugar nas nossas redes, que muitos americanos estavam usando o Bitcoin como reserva de valor, né? Se a gente tem o costume de usar o dólar, os americanos estavam usando o Bitcoin justamente por todas as características que ele tem, que a gente vai comentar mais para frente. Então é bem isso que o Gu falou. E por fim, a gente pode usar como unidade de conta. Então, quando os produtos são precificados, quando coisas da economia, né, são realizadas em função do preço dessa moeda, em função do valor atrelado a essa moeda. Sim, o que hoje a gente normalmente faz essa conta para dólar, né? Ah, aquilo ali tá valendo tanto dólar, que é a moeda mais usada no mundo. Tem algumas pessoas que usam em caixa de cerveja, né? Ah, aquilo ali dá para comprar tantos engradados e tal. Talvez no futuro a gente vá ver aí essa analogia com o próprio Bitcoin, né? Exato. Atualmente, a gente vê mais a criptomoeda como meio de troca e como reserva de valor. Talvez não tanto como unidade de conta, porque ainda não é aceito em todas as lojas possíveis e imagináveis, né? Ainda são alguns lugares que aceitam. Mas no futuro, quem sabe isso daí também não vai ficar super difundido.
Acho que tem um detalhe também que é legal, que entra um pouco nas características dela que é importante entender, né? A cripto, ela é descentralizada, quem está fazendo as transações consegue permanecer ali no anonimato, né? Até pela segurança, e custo zero de transação. Então, vamos falar um pouquinho dela? Bora lá, vamos falar sobre cada uma. Certo. Quando a gente fala descentralização, a gente quer dizer que não tem nenhum órgão, né, uma empresa ou governo que está controlando. Então isso é muito bom, porque a emissão das moedas, transferências, operações, não vai atender interesses exclusivos, né? São as próprias pessoas ali que estão usando que, entre aspas, regulamentam isso, né? Então, é um uso universal. Então, você consegue comprar Bitcoin, por exemplo, e comprar uma coisa lá fora, sem precisar ter o valor da tua moeda local, certo? Exato. Então, não tem política que vai interferir, né? Não tem, que nem como você comentou, os interesses de um determinado país, porque não é uma moeda de um país especificamente, de um governo específico, de uma empresa específica. É uma moeda universal, pode ser usada no mundo inteiro e não tem uma pessoa que está lá em cima controlando. Então, isso torna, dizem as pessoas, até mais interessante, né? Por isso, inclusive, que os americanos estavam usando como reserva de valor. Porque uma pessoa, no ano de eleição, por exemplo, né, no seu país, onde a moeda está subindo, está descendo, está tudo super volátil, você investir em um lugar que não vai ter oscilações com isso, você consegue frear um pouco, né, todas essas oscilações, o impacto disso na sua carteira. Sim, boa. Parte do anonimato, isso daqui acho que teve até um bafafá quando surgiu o Pix, né? A galera, mas meus dados, eu vou passar não sei o que, vou passar não sei o que lá. Então a galera tem essa preocupação muito grande, principalmente nas questões financeiras, né? Então as criptomoedas, né, ela toda segura, né, toda criptografada, não vincula informações pessoais nessas transações. E isso, obviamente, vai trazer uma forte proteção contra furtos, né, da própria identidade da pessoa. Eu acho que isso vem muito da própria origem, né, do Bitcoin, das criptomoedas, porque vem desde o século passado, quando começou a surgir a questão da criptografia, então onde você tem informações que eram protegidas, que eram seguras, que nem todo mundo poderia ver, e começou, né, se desenvolvendo para uma série de coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que são criptografadas, que fazem uso dessa tecnologia, até um grupo de pessoas começar a pensar como isso poderia ser aplicado no dinheiro. Então, até lá nos anos 80, a gente viu o movimento dos cyberpunks, que eram desenvolvedores, pesquisadores, que tentavam usar a criptografia para transformar a sociedade. Então, garantindo a privacidade das pessoas, combatendo governos totalitários, porque, na real, é isso, né? Quando alguém consegue controlar cada coisinha que você faz, cada transação que você faz, ter acesso a todos os seus dados, a todas as suas informações, informação é poder. Então, uma forma de você combater esse tipo de governo, de você combater esse controle da sociedade, é justamente impedindo que essas informações estejam disponíveis aí para todo mundo. Então, daí veio o anonimato das criptomoedas, porque isso é um valor tão forte nelas, né? É engraçado que isso é muito presente, né? E às vezes a gente nem se liga. Quando a gente fala em criptografia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o WhatsApp. Você recebe lá a mensagem, você está sendo criptografada, blá, 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 blá. Mas também teve, num passado, acho que no governo Dilma, toda uma treta com o Obama, né, de justamente usar informações dos brasileiros, do Facebook, tá disponibilizando. E, recente, tava quase esquecendo, recente tá rolando o comercial do Itaú mega forte aí sobre os dados, né, que a pessoa vai a bordo, você é o dono desses dados aqui. Então, de fato, é um universo que a gente quer. A gente está com a tecnologia tão avançada, tão exposto, falando de tudo, e como, em paralelo a isso, se proteger, né? Então, a moeda ela veio nessa linha aí e atende esse quesito que é tão importante mesmo. Outro ponto que a gente falou foi do custo zero de transação.
como não é centralizado, né? Então você também não tem esse processo aí de taxas, ou a taxa é super baixa, ou você tem essa isenção. Então também é uma forma de, até estava comentando com a Ana, de você ter uma moeda e sem precisar fazer essa transação e ter um custo, né? Porque hoje quando você vai comprar dólar, você tem a taxa da casa de câmbio. O do banco também, né? Quando você tem uma instituição controlando o dinheiro, você sabe que você vai ter que pagar por isso, né? É um serviço que está sendo prestado. Então, obviamente que vai ter taxa em tudo. A partir do momento em que você tira essas instituições dessa intermediação, né, dos valores, dos pagamentos, das transações, você elimina essas taxas. É uma pessoa transferindo dinheiro para outra, é uma pessoa comprando um produto de outra. E aí fica esse custo baixíssimo, né? Se a gente colocar de forma prática, né, fazer analogias práticas, que eu acho que essa é a parte importante quando a gente fala de criptomoeda, uma coisa tão complexa. Antigamente a gente tinha a taxa de DOC, R$10 por DOC para você transferir. Hoje em dia a gente tem o Pix, que não tem taxa, é uma facilidade. Com a globalização, por mais que seja um termo batido, eu tenho visto cada vez mais pessoas fazendo serviços para empresas de fora. Tenho clientes que fazem isso, tenho pessoas na família que trabalham fora e recebem em dólar. E aí alguns clientes até procuram quais são os melhores bancos para você fazer essa transação e ter a melhor taxa. Então, se cada vez mais os países estão conectados, as pessoas estão conectadas, as pessoas se desenvolvendo, trabalhando de home office, então pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar, isso no Brasil e para fora, você vai ter uma moeda aí internacional, você vai ter uma moeda em comum, né? O cara não vai te pagar, uma empresa na Inglaterra não vai te pagar em real, né? Ele eventualmente vai te pagar em dólar ou na moeda dele, você vai ter que fazer essa transação. E se você usa criptomoeda, as taxas são muito mais baixas, porque realmente as taxas de banco para essa conversão aí, muitas vezes são altíssimas. Sim, total. Ainda mais se for esse caso que você falou, né? Por exemplo, porque se você for transferir 1.000 libras para reais, o banco vai transferir primeiro para dólar e depois de dólar para real. Então, isso já são duas taxas diferentes que você paga. Se for para cripto, transformou em cripto ou pagou em cripto e as taxas lá tranquilonas. Então, essa é também a vantagem de ter, de novo, uma moeda universal, segura e com taxa baixa, porque não tem interesses de governo, né? São boas vantagens e por isso que é um assunto que está na boca do povo. É isso aí. Por incrível que pareça, não existe só Bitcoin no mundo. Existem várias moedas, várias criptomoedas diferentes. Eu acho que agora também está ficando cada vez mais claro. O pessoal fala das 5 maiores. Claro que a Bitcoin está sempre ali nos holofotes. Teve a Doge, memezinho. Mas vamos falar um pouquinho mais dessas várias moedas. Bom, as pessoas costumam falar que existem duas gerações, né, de criptomoedas. Então, a Bitcoin, obviamente, foi a primeira, por isso que é a mais falada. Né? Para algumas pessoas, até é como se Bitcoin fosse um sinônimo de criptomoeda, porque, ou o contrário, né, criptomoeda fosse um sinônimo de Bitcoin, porque ela é a maior representante mesmo, né, das criptos. Ela foi criada em 2008, mas depois dela vieram várias outras, né, dentro dessa primeira geração. Tem a Namecoin, Litecoin, Peercoin, tem várias outras. E aí, a partir de 2014, a gente viu essa segunda geração surgindo, né? Que foi a Monero, a Ethereum, que eu já vi pessoas falando Ethereum, mas eu acho esquisito. Então, para mim, deve ser Ethereum, a NXT, enfim, tem várias outras. E novas criptomoedas ainda estão surgindo. A Dogecoin, ela nem é tão recente assim. Para mim, na minha cabeça, ela seria uma das mais recentes. Mas não, né? Na nossa pesquisa, a gente descobriu que ela já tem aí, uns 7 anos? Foi isso, Gu? Isso. Então, ela já tem 7 anos, mas também foi uma que despontou pra caramba nesses últimos tempos, né? Sim. Tem um Instagram muito legal que vem falando. Ele fala de mercado no geral, mas ele deu uma atençãozinha também para as criptos nos últimos tempos, que é o Andrei Nousi, com S. Andrei com Y, Nousi, Nousi. Muito legal, e ele coloca lá as maiores cripto com o valor de market cap.
Então, obviamente, a Bitcoin lá em primeiro, depois a Ethereum em segundo, a Binance, Doge e por aí vai. E depois ele teve um outro post muito legal das idades também, que eu achei muito bacana, porque realmente quando a gente fala em Bitcoin, a gente pensa que surgiu naquele comercial lá da menininha fazendo a dancinha estranha, falando que se você é tiozão e não manja das criptomoedas e tal. A menininha com cabelo Chanelzinho muito bacana. Mas na verdade a Bitcoin tem 12 anos, a Doge tem 7, a Ethereum tem 5 e Muito bem, por muito aí bem. vai. A Binance tem 3. Então, assim, são de fato moedas com um período aí legal, né? Claro que uma coisa ela existir há tanto tempo, outra coisa ela ser usada, né? Então deve ter um processo aí de criação e de aceitação e tudo mais para poder a gente começar a usar. Então tem várias de fato moedas, isso que é legal, começa também a trazer mais pluralidade e isso é bom para o mercado como um todo. Uhum. Mas eu acho que o que mais fortalece acaba sendo o uso, né? Com certeza. E a gente está vendo um crescimento disso, né? Um processo que hoje várias empresas grandes já aceitam, né, Gu? E é isso que faz a moeda ser valorizada ou não, né? Se a gente pensar em moeda existente, por que o dólar é tão forte? Primeiro, por conta daquele acordo pós-Segunda Guerra, mas todas as comercializações é feita em dólar. Foi até a Ana falou, né? O processo de transformar a Libra em real tem que ter o dólar no meio do caminho. Uhum. Então ela é muito usada, as pessoas procuram muito o dólar. Se a gente pensar no real, talvez só os brasileiros, nem todos querem o real. Então, quanto maior o uso daquela moeda, mais ela vai ficando forte. E eu tenho visto, né, conforme a gente vai se aprofundando dentro do assunto, que o mercado de games aceita muito a criptomoeda e, obviamente, a Bitcoin acaba sendo a mais forte. Então, assim, tem grandes empresas, por exemplo, a Microsoft, o Starbucks, aquele aplicativo de streaming, a Twitch, né? Isso. O próprio PayPal, que a gente usa bastante, Coca-Cola, BMW, enfim, tem bastante empresas que vêm crescendo. Eu sempre bato na tecla porque é uma que ficou na minha memória. Por exemplo, aqui no Brasil, o Grupo Reserva usa, ou pelo menos criou a extensão no site para aceitar. Então, conforme a gente vai vendo essas aceitações maiores, a moeda vai se valorizando, e isso também até influencia na volatilidade dela, né, de estar se valorizando ou não também, né? Exato. Então, se a gente parar para olhar até o próprio Bitcoin, né? Primeira compra que aconteceu com ele foi lá em 2010, quando um cara chamado Laszlo, né, um usuário, ele resolveu comprar 2 pizzas e em troca de 10 mil bitcoins. Então, assim, naquela época, a taxa de câmbio, o Bitcoin estava o quê? 30 centavos de dólar. E hoje, se você vê todas as cotações, as correlações, o Bitcoin está estimado em 28 mil. Olha o tanto que cresceu, olha o tanto que desenvolveu, né, Gu? Sim, tanto que existe a comemoração o Dia da Pizza, para comemorar isso daí, não bem o Dia da Pizza em si, né, mas para comemorar essa compra que foi um marco histórico, né, primeiro produto, então tudo isso influencia na própria moeda. A pizza na época, ele comprou por 41 dólares, mais ou menos, que isso deu 10 mil bitcoins. E aí hoje, se pegar essas mesmas pizzas, tá valendo 300 e tantos milhões. Tipo, olha isso. Não, e é até perigoso falar em números, né, quanto está valendo um Bitcoin, porque com a oscilação recente que teve do Elon Musk aí especulando, é difícil acertar um valor, né, dela. Mas a tendência é ela continuar valorizando. Isso é um ponto importante. E esses números mostram, e esses dados mostram que é uma coisa que vai existir, vai continuar existindo, vai continuar evoluindo. Talvez não o Bitcoin, acho difícil, mas talvez não o Bitcoin, mas outras criptos que venham e fiquem fortes. Assim, é uma realidade porque tem bastante ponto positivo e está se provando usar coisas no nosso dia a dia. Claro que eu gosto muito daquela fala do Murilo Gun, que ele coloca, né, para uma coisa ser muito realidade, você tem que encontrar nas lojas de verdade. Ele estava naquela época falando sobre as impressoras 3D, que estava na época aparecendo na Saraiva, então você conseguia comprar uma impressora 3D na Saraiva. Então, quando a gente vê uma moeda digital tão distante sendo usada para comprar uma pizza, você fala, opa, peraí que esse negócio agora virou verdade.
Exato. Isso lá em 2010, ou seja, 11 anos depois, você consegue ter, claro que ainda é muito distante, né? Você não vai na 25 de março e comprar uma coisa com a cripto, mas é realidade, né? Uhum. Não, mas só o fato de você já ver Bitcoin sendo aceita nessas empresas gigantes, putz, o PayPal é uma plataforma de pagamentos. Então, o fato do PayPal aceitar Bitcoin já permite que você compre praticamente tudo com Bitcoin. Se você parar para pensar nisso. Sim, verdade. Faz sentido mesmo. Porque se você comprar, hoje em dia, você consegue comprar qualquer coisa com PayPal. Então, se você consegue pagar o PayPal com Bitcoins. Pronto, tá feito o mundo. Vou até comprar mais Bitcoin depois dessa. Louco, né? Acho que agora a gente pode, depois dessa explicação todas, aprofundar um pouquinho nos termos mais complexos e na estrutura dela como um todo, assim. Vamos falar de blockchain. Vamos falar de blockchain. Blockchain, todo mundo fica em dúvida, né? O que é isso? Como que funciona? Para que serve? Não tem como a gente falar de criptomoeda sem falar de blockchain, porque todas elas se baseiam nesse sistema, pelo menos pelo que a gente viu, né, na nossa pesquisa. Foi uma tecnologia que foi criada com o Bitcoin, por isso que a gente sempre usa ele como referência, e até agora, quando a gente vai falar sobre o funcionamento das criptos, a gente vai falar bastante do Bitcoin, porque foi o precursor aí dessa tecnologia. Mas fiquem ligados que também servem para as outras, né? Blockchain, ele é um sistema que ele é como se fosse um livro caixa, onde todas as informações, transações, tudo fica registrado ali e pode ser acessado por várias pessoas. Então, é como se fosse um livro aberto, né? Ele é um sistema de códigos que tem blocos. Esses blocos, eles são blocos de dados que são conectados uns aos outros, como se fosse uma corrente. Daí o nome blockchain. Boa. Você praticamente viu aquele gesto assim com o dedinho, né? Então, se você não Eu viu, peguei. é bom você ter visualizado isso agora. Então, por que ter essa corrente? Porque quando você altera um bloco, você não pode fazer isso sem que todos os blocos que estão ligados a ele também sejam alterados. Como isso é uma grande corrente e não existe um bloco que não está ligado a nenhum outro, né? Todos eles estão ligados entre si, isso evita fraudes, isso evita modificações, evita qualquer tipo de modificação no sistema em si ou nas informações. Então, para alguém conseguir fraudar uma informação que está ali em um bloco, todas as pessoas que mexem com o Bitcoin, que mexem com a rede do blockchain, teriam que concordar em alterar todos os blocos. Então, teria que ser um esquema em conjunto, e isso é praticamente impossível de acontecer. Então, isso garante toda a segurança do processo, tanto pelo fato de que as informações estão ali para todo mundo ver e tudo fica registrado, quanto pelo fato de que você não consegue alterar aquelas informações. E isso é super importante, porque imagina, se eu tivesse uma impressora de dinheiro onde eu pudesse imprimir e não declarar para o governo, eu ia criar um monte de dinheiro e usar livremente, né? Então é importante ter esses registros para que você saiba de onde saiu, quem está usando e para onde está indo, né? Como se fosse, sei lá, uma matrícula de imóvel, que você sabe quem comprou, quem vendeu, para onde foi, as modificações todas. Então é importantíssimo ter esse... Como que você falou? Caixa forte? É como se fosse um livro caixa. Livro caixa, isso, esse é o termo que eu queria. O livro caixa para poder todo mundo ter os registros de tudo, né? E aí você evitar essa fraude. Eu acho que isso daí é sensacional, porque senão, eu vou ficar criando aqui minha moeda, pronto, acabou, né? Principalmente um negócio que é digital, né? E digital, vocês sabem, as pessoas inventam códigos, as pessoas hackeiam, as pessoas fazem mil e uma coisas. Então, como garantir que não vai ter um tipo de fraude ou que a mesma moeda não vai ser usada em mais de uma transação? Ou, sabe, tem que ter esses processos para garantir isso. Inclusive, eles ficaram muito tempo tentando criar moedas digitais. O Bitcoin não foi a primeira tentativa. E um dos problemas que eles encontravam era justamente isso, né? Da pessoa conseguir usar a mesma moeda para mais de uma transação. Então, o blockchain veio para acabar com esse problema e permitir que esses registros ficassem ali disponíveis para todo mundo e que uma moeda realmente fosse uma moeda, né? Não pudesse ser usada mais uma vez. Boa.
Um ponto também acho que vale a pena colocar aqui dentro dessa estrutura da moeda como um todo é a própria criptografia, né? Que, para quem não sabe, a criptografia nada mais é do que um modelo para embaralhar as informações e gerar um código, né? E aí só quem tem esse código ou chave consegue decifrar. Como se fosse uma evolução do código Morse. Ou a língua do P. Se a gente pensar no WhatsApp, é isso, né? Você tem lá um bloco de conversas e se você coloca uma senha, é uma forma de você acessar. A criptografia, ela é um avanço das senhas, né? Uma forma de tornar isso ainda mais complexo para ninguém possa acessar. Então, também é importante, já que a gente está falando de novo de dinheiro que é tão importante e tem que ser seguro, né? É isso, né? Aquele conceito que eu estava falando que vem do século passado, de tirar essas informações da mão de todo mundo, deixar cada vez mais seguro, deixar as pessoas com mais autonomia. E a criptografia, na verdade, é a base de todo o processo de você minerar as bitcoins, né? De você minerar as criptomoedas. O que é a mineração? Que várias pessoas falam e que todo mundo fica, nossa, o que é isso? Como assim? As bitcoins, né, as criptomoedas, elas são desenvolvidas para funcionar como qualquer metal precioso, como um ouro, como uma prata, que elas estão lá na pedra, elas estão lá no nosso planeta e você tem que retirar esses recursos do nosso planeta para conseguir tornar eles algo de valor, né? Então, a Bitcoin é a mesma coisa. Você não pode imprimir uma Bitcoin. Os Bitcoins já existem. Nesse sistema de blockchain, elas já foram criadas, elas já estão ali. O que você precisa fazer é pegar elas para você conseguir ter o dinheiro, para você ter esse valor, né, na sua mão. Então, como que você pega as bitcoins que já existem dentro desse sistema de blockchain? Você tem que resolver cálculos matemáticos mega complexos. Então, para isso, você precisa de computadores com uma capacidade de processamento gigantesca, né? As pessoas dizem que um problema ele é resolvido a cada 10 minutos. Então, tem lá o problema, né? Esse problema matemático. Todo mundo coloca os computadores para funcionar, para fazer todos esses 1000 cálculos e para chegar a um resultado. A pessoa que consegue resolver aquele problema primeiro, enviar a solução até o blockchain, ela ganha essas unidades de criptomoedas por esse trabalho. Então, esse é o minerador, né? É a pessoa que tem esse computador, que tem essa capacidade de processamento e que se dispõe a ir lá no blockchain e falar, eu vou quebrar esse bloco, vou descobrir o problema desse bloco, a chave desse bloco, e vou pegar as criptomoedas que estão ali. É mais ou menos assim que funciona. Espero que tenha ficado claro. Ficou super claro. Imagina que na sua frente tenha várias caixas, onde cada caixa tem uma corrente ligando uma a outra. Então essas caixas, elas já existem. E aí para você abrir a caixa e pegar a criptomoeda que tem lá dentro, você precisa decifrar um código ali. Poderia ser o que é, mas eles criaram um problema matemático. Então é isso que está acontecendo. Já existe a quantidade certa, já tem essa cadeia. E isso já está codificado. Consegui fazer uma boa analogia, né? Com certeza. O que eu tinha explicado o conceito, você tornou visual. Olha que time. Tá vendo? E aí que rolou o bafafá do gasto energético, né? Então, porque esses computadores não é um computador normal. Você com seu notebook comprado numa loja, numa festa da vida, não vai conseguir decodificar esse código, né? Que inclusive a gente chama de hash, que é essa chave que criptografa os blocos. Então, você não vai conseguir decodificar as hashes. Você precisa de computadores gigantescos. Sabe aqueles computadores que você pensa em filme, assim? Que são aquelas salas enormes, cheias de servidores, um monte de fio. É muita energia. Você precisa de um sistema de resfriamento para esses computadores não superaquecerem. Então, tem toda uma estrutura que precisa ser feita. Não é qualquer um que consegue. Então, é um gasto energético razoável, né? Teve até uma discussão que muitas pessoas estavam falando que só o quanto você gasta com o computador, o resfriamento, com o espaço, já era menos do que a própria cripto valia, com que você conseguiria com essas decodificações. Não sei, o fato é que esses mineradores estão espalhados pelo mundo inteiro, né? No mundo inteiro as pessoas têm esses servidores, têm essas salas, têm esses computadores e se dispõem
a fazer essa mineração. Aí entra, acho que 2 pontos aí que dá para colocar nessa conversa, que é o seguinte: como esse bafafá surgiu aí por conta do Elon Musk ali falando, e aí desvalorizou, teve uma baita queda da Bitcoin, muita gente levantou as informações, e pelas pesquisas que a galera fez, pessoas, autoridades, vamos dizer assim, falando, não autoridades políticas, eu digo mais pessoas com informações, né, com credibilidade boa, isso que eu quis dizer. Elas colocaram lá um estudo falando sobre o sistema financeiro atual e a própria mineração de ouro. Esses dois gastam mais energia que aí eu te confesso que a informação vai faltar, que eu não sei se é Bitcoin ou cripto. Eu acho que geral. É Bitcoin. Bitcoin, né? Ou seja, não é bem assim, gasta-se energia, mas o sistema que já existe gasta mais. Então, rolou uma falácia aí, uma especulação, por isso que chamaram o Elon Musk aí, inclusive, de Ike Batista, né? Porque é complicado, né? O cara fala, vamos impulsionar Bitcoin, acredito no futuro do Bitcoin, a Tesla vai começar a aceitar pagamento em Bitcoin. Aí, de repente, ele fala, opa, peraí, não quero mais. Então, agora, o mercado que tinha super aquecido, todo mundo, né, achando que ia decolar os preços do Bitcoin lá em cima, ele fala, mudei de ideia, não quero mais agora. Aí, o que acontece com os preços? Vão lá para baixo. E aí, logo em seguida, o cara fala que vai trabalhar com os desenvolvedores da Dogecoin para que a Dogecoin seja difundida, para que seja usada. Então, peraí. Mas se o problema do Bitcoin foi que era um gasto energético muito alto, você estava preocupado com as questões ambientais, a Dogecoin não tem o mesmo gasto energético, porque também não é uma criptomoeda baseada em blockchain e tudo mais. Então, fica um pouco incoerente, né? Pois é, por isso que a galera caiu matando. E aí um outro ponto, só pra gente continuar também a conversa e não ficar muito aqui nesse ponto, é que, beleza, o gasto energético ainda não está justificando ou está superior que o Bitcoin atual, mas como ele é um recurso limitado, provavelmente o que os mineradores estão visualizando é que eles estão sendo pioneiros, né, nesse modelo, então eles estão à frente disso e estão adquirindo cada vez mais unidades inteiras da Bitcoin. Talvez no futuro, quando todas as caixas estiverem abertas, e aí é uma negociação pura, aí, meu filho, o valor vai lá nas alturas. Aí eu acho que é importante a gente explicar certinho essa questão do limite dos bitcoins, porque isso eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe e nunca parou para pensar, né? Que existe uma quantidade limitada de bitcoins no mundo. Bora falar disso daí, sim. Então, gente, não existem bitcoins infinitos no mundo, né? Como a gente já comentou, existe lá uma quantidade de caixas, existe o blockchain e esse sistema já está pronto. Então, todos os bitcoins, todas as criptomoedas já estão ali codificadas e o que as pessoas estão fazendo é só decodificar. O Satoshi Nakamoto, né, que foi quem inventou o Bitcoin, ele pensou nesse sistema de blockchain justamente para funcionar como qualquer metal precioso, que ele é escasso no planeta. Não tem ouro infinito. Óbvio que a gente não tem como estimar isso, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais ouro para minerar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais prata no mundo, ou o petróleo, que é uma outra commodity. Enfim, existe uma quantidade limitada no planeta. Os recursos naturais não são renováveis. O Bitcoin foi pensado com a mesma lógica. Então, no artigo que ele publicou, né, quando ele apresentou essa estratégia, essa lógica do Bitcoin para o mundo, ele estabeleceu que vão ter, no máximo, 21 milhões de Bitcoins em circulação. As pessoas estão aí minerando esses Bitcoins e aí vem o que o Gu falou, né? Porque elas querem ter esse Bitcoin agora, quando ainda tem um monte no planeta, para quando ele tiver super escasso, putz, eu tenho um, então eu tô trilhardário, porque ele vai começar a valer muito, porque não tem muita oferta, né? E a estimativa é de que a última moeda vai ser minerada em 2140. Então, ainda tem bastante tempo aí, mas é limitado. E é engraçado pensar que isso poderia ser um problema, né? Limitar o recurso. Mas, na verdade, se a gente pensar pelo contrário, é uma forma de evitar a própria inflação, né? Porque, sei lá, você tá no Brasil, você começa a imprimir muito real, vai ter muito real em circulação, mas pouca pessoa querendo o real. E isso faz o preço dele subir, né? Se eu tenho muita oferta e pouca demanda, o preço sobe. Então, se eu tenho uma limitação de Bitcoin, eu não vou conseguir ficar imprimindo, não vou conseguir ficar gerando mais caixas, porque já se acabou. A proposta é essa.
Claro que isso vai trazer uma especulação maior, né? Uma negociação maior entre as pessoas, mas vai evitar ter muita moeda em circulação e pouca pessoa querendo. Exato, por isso que tá a corrida da mineração, né, hoje em dia. Todo mundo quer ter esse valor cheio na mão. E aí o que o Gu falou também, acho que puxa com outra coisa, né, que o que acontece quando acabar? Minerou todos os 21 milhões de bitcoins. E aí? As pessoas vão começar a vender entre si, mas 21 milhões de bitcoins é o suficiente para o mundo inteiro? Assim, vai chegar uma hora que esse sistema vai quebrar? Explica pra galera, que essa parte acho que é importante também. Na real, o conceito que eles desenvolveram foi para trabalhar de forma fracionada, né, do Bitcoin. Então, hoje, por exemplo, a menor fração da nossa moeda, né, do real, é o centavo, que é 0,01, o Bitcoin vai ter as suas frações também. A menor fração do Bitcoin é 100 milhões de, entre aspas, centavos, porque, obviamente, não é real, né, é Bitcoin. Então, seria... Como que é o nome do centavo? Satoshi, né? Essa menor unidade do Bitcoin é o Satoshi, são 8 casas decimais. Então pensa, 0,00008 zeros, né? Sim, a gente não vai trabalhar com unidade inteira, né? 1, 2 Bitcoin, assim, né? Vai trabalhar com ela fracionado, por isso que essa corrida também pela mineração faz mais sentido, porque se você vai pegando unidades maiores lá no futuro, quando tiver 0,0001, vai valer ainda cada vez mais, né? É o que eu falei, você tá trilhardário, porque hoje você ter 10 mil Bitcoins, putz, é uma coisa. Amanhã, quando as pessoas não têm nem 1 centavo de Bitcoin, o que é você ter 10 mil? É absurdo, Sim. Né? Imagina quanto que não vai valer aquela pizza lá. Exatamente. Se hoje tá valendo mais de 300 milhões de dólares, pensa daqui a 100 anos, quando já estiver acabando, já tiver quase tudo minerado, e aí para conseguir circular, né, para todo mundo ter acesso, as pessoas vão estar vendendo aí essas frações. Sim, mas acho que uma coisa também que é importante falar é que as coisas vão ficando cada vez mais complexas e mais escassas no sentido da mineração, né? Mais complexa no desafio do problema, o que talvez começou com que é um pontinho preto no céu, depois foi virando problemas matemáticos, os problemas mais difíceis vão ficando por final. Então você vai precisar de uma superestrutura para poder minerar. E também vai diminuindo, né, a quantidade. Quando você abre a caixa, a surpresa vai diminuindo, né? É como você ter um Kinder Ovo, né? Você tem uns que tinha aquele brinquedinho super especial, e aí ao longo do tempo os brinquedinhos foram ficando mais furrecos, assim. É meio que isso. O Kinder Ovo é uma excelente analogia, porque ele também foi ficando cada vez mais caro, né? Quase que uma ostentação você fala que tem um Kinder Ovo. Você nem come mais, você já deixa na prateleira, né? O Kinder Ovo, ele ficou mais fino, é mais caro, e o brinquedinho ficou pior. É igualzinho. Então, é isso, né? Quando lá em 2008 o Bitcoin foi criado, cada bloco que você decodificava, que você conseguia descobrir a chave, você recebia 50 Bitcoins. Só que a partir de 2012, então 4 anos depois, o número de Bitcoins que você recebe a cada bloco decodificado começou a ser reduzido pela metade. E isso foi acontecendo a cada 4 anos. Então, em 2012, 50 foi para 25. Daí, em 2016, 25 foi para 12,5. Aí hoje, né, depois de 2020, estamos aí em 2021, está em 6,25 bitcoins. Então, daqui a 4 anos, esse valor vai ser reduzido pela metade de novo. Vai ser 3,12, tananã. Vai ficando mais difícil mesmo, né? Então, os problemas são mais complexos e a recompensa pela resolução dos problemas fica menor. Então, a quantidade de bitcoins novos em circulação vai diminuindo a cada ano. Por isso, ele foi criado para ter essa vida útil, e daí que vem essa estimativa da mineração acabar, não ter mais como em 2140, porque os problemas vão ficar mais difíceis. E aí uma coisa que eu fico pensando é, então, qual que é o interesse, né? Por que existem mineradores e para que eles vão atrás, não só do Bitcoin, como das outras moedas, né? Justamente porque amarra com o uso. De novo, a gente sempre tem que bater, porque a gente tem que olhar para a criptomoeda como uma moeda de fato. Então, se as pessoas estão usando, se as pessoas estão querendo usar, isso vai cada vez mais se valorizando, né? E aí tem até um termozinho que eles chamam de hash,
inclusive uma forma de você medir a valorização ou desvalorização da moeda. Então, se tem muito minerador, ela está mais valorizada. Se tem pouco minerador, ela está pouco valorizada. E se eu vou ter uma unidade inteira ao minerar, eu vou ter mais valor e vou conseguir vender mais caro. Então, por isso que foi o que a Ana falou, né? Essa corrida e tudo mais. Mas sempre você tem que amarrar ao uso. E entender também como que funciona esse sistema de compra e venda. Então, beleza, minerei, vou fazer o quê? Né? Acho que também é importante as pessoas entenderem isso, né? Exato, porque é muito parecido com as ações, né? Você tem ali o mercado primário, onde a empresa fala, vou abrir o meu IPO, vou disponibilizar aqui essas ações no mercado, vou vender, a galera vai e compra da empresa. Depois que elas compraram da empresa, as ações que circulam no mercado são essas que as pessoas vendem entre si, né? O mercado secundário que a gente chama. Então, a gente pode olhar para as criptomoedas exatamente da mesma forma. Então, existe ali o sistema de blockchain, que é quase como o IPO, que é aquela oferta inicial. Então, as pessoas que estão minerando estão comprando direto do sistema, e depois as que estão em circulação são as que as pessoas vendem entre si, né? Que os mineradores vendem para as corretoras ou direto para as pessoas, que as pessoas vendem umas para as outras, fazem transferências, compram produtos. Então, é igualzinho, assim, muito parecido. Quem entende como o mercado de ações funciona, consegue entender como o mercado das criptos funciona. Aí só acho que um ponto que vai variar, né, com relação à cripto, até por conta da natureza dela ser descentralizada, é um pouco dessa complexidade da oscilação. Porque, por exemplo, no mercado das ações, o que faz o preço de uma ação oscilar é o que faz a empresa oscilar, né? Então, por exemplo, rolou o balanço da empresa Gustavo e ela lucrou mais, as pessoas vão estar mais interessadas, vão comprar mais, o preço sobe. E já na cripto, por ela ser descentralizada, ela segue a oferta e demanda, então quanto mais pessoas querendo e por aí tudo mais vai. Só que também tem essa questão da aceitação. Então teve uma notícia recente que na China não ia mais aceitar e também ajuda a derrubar. E quando abre, vou aceitar as empresas, ela sobe. Então além das procuras, também tem essa questão do quem tá aceitando, quem não tá, porque imagina, se eu tenho a cripto Gustavo e ninguém aceita em lugar nenhum, eu só tô trabalhando com especulação, né? Eu só tô falando, o Gustavo é legal, eu tenho, meus amigos gostam do Gustavo, eu vou comprar a moeda Gustavo só pra ter. E se eu não consigo finalizar isso, né? Qual é o ciclo? Eu tenho a moeda pra comprar alguma coisa, se eu não compro nada, pronto, acabou, morreu. Então, isso acaba sendo ruim. É isso, né? Então, não existe uma empresa, não existe governança, não existe um produto, não existe uma economia que vai interferir nas bitcoins. É especulação pura, na real. Quanto mais pessoas estão querendo, na real, mais caro fica. Quanto mais pessoas estão querendo vender, mais barato fica. Por que as pessoas querem comprar? Porque elas acham que vai ser vantagem no futuro, porque elas acreditam no futuro das criptomoedas, porque elas acham que em muitos lugares vão começar a aceitar, porque elas acham que vai valorizar. Agora, se países falam, não vou mais aceitar, aí acontece o oposto. A pessoa fala, putz, esse negócio não vai para lugar nenhum, não vai ter utilidade, o preço cai, porque todo mundo vai querer vender. O que diferencia muito, né, acho que aí também acho que é legal, um ponto bom de colocar na conversa, é aí a diferença do se ela é futuro ou se ela é especulação. Então, se as pessoas usam para alguma coisa, ela é futuro. Então a gente pode usar de fato como reserva, que nem a gente falou no comecinho do podcast, reserva, como trocas e por aí vai. Então ela é realidade. Agora, se as pessoas não vão usar, aí ela é por especulação. Então a gente ainda está num momento que sofre muito com a especulação. Porque não é um uso da 25 de março. A tia na feira não vai te vender o pastel usando cripto. Então, por isso que ela não é um negócio mais estável. Mas eu gosto muito de olhar para ela como moeda de futuro, reserva, possibilidade de uma coisa mais justa, do que, vou aqui colocar uma grana porque eu sei que logo logo vai subir e aí eu vou fazer muito dinheiro. Acho que quem entra nessa de surfar pode pegar boas oportunidades, pode ganhar bastante, mas talvez possa cair do cavalo, né? Aí é um problema meio que conceitual, né? Do porquê você está querendo ter bitcoins, por que você está querendo investir nisso. É o que você falou, se você está investindo por pura especulação, então talvez pode ser que você se lasque em algum momento, ou não. Mas se você investe porque você acredita nesse futuro, porque você está acompanhando o mercado, porque você está vendo todas essas mudanças que a gente falou,
aí você até consegue passar pelas oscilações mais tranquilo, né? Porque você sabe que tem um propósito por você ter aquilo. Sim, com certeza. E aí uma coisa que muita gente pode se perguntar é, beleza, então como que eu consigo investir em Bitcoin? Como que eu consigo comprar criptomoedas? Porque não vou conseguir minerar, não tenho recurso para isso, não tenho processador para isso. E aí, como é que faz? Como é que eu compro dos mineradores? Né? Como que isso está disponível no mercado? Bom, acho que tem duas formas mais diretas. Né? Ou você pode comprar a criptomoeda diretamente em uma corretora especializada, que elas são conhecidas como exchanges, então são empresas que vendem, então você pode comprar 10 bitcoins, eu tô com a moeda direto. Ou você pode investir em fundos de criptomoedas, são como fundos de investimento, só que ao invés deles investirem em títulos públicos, investirem em dólar, investirem em ouro, eles vão investir nas criptomoedas, eles vão ter as criptomoedas. Então também é uma forma talvez mais fácil de você investir, porque tem um gestor fazendo todo aquele acompanhamento. Mesma coisa que a gente já falou dos fundos até no último episódio sobre o Tesouro, que o Gu falou bastante. Um ponto aí, dividir aí as experiências pessoais com quem está ouvindo. Uma corretora que o pessoal usa bastante é a Binance, B-I-N-A-N-C-E, Binance, para comprar a cripto de forma, entre aspas, pura, né? Você vai comprar aquela que você acha legal. E tem o fundo. Eu comprei fundo, porque não é um mercado que eu acompanho, é um mercado que eu acho legal, mas não é uma coisa que eu tô mega imerso, né? Tô estudando, tô acompanhando, tô lendo, até para poder fazer o podcast. Tem um documentário que um cliente me indicou no Netflix, mas eu fui pro fundo. Eu peguei na XP o Hashdash, que segue o índice, para ver qual é que é, e ele pega as 5 principais. E aí, por exemplo, a galera que investiu em Ethereum, eles estão indo bem, porque ele não despencou que nem a Bitcoin, e eu que investi no fundo, tô tomando um negativo na cabeça, porque, obviamente, no índice pega a Bitcoin e ela acabou oscilando bem para baixo. Então, tem formas diferentes e tem conceitos diferentes. O fundo é melhor que a cripto pura? Não, se você tá indo bem, você tá entendendo o que tá acontecendo, talvez faça mais sentido você comprar aquela que você conhece. Agora, se você está entrando no mercado, um fundo vai facilitar, porque foi o que a Ana falou, é um gestor. É a mesma coisa que você comprar um BOVA11 ou comprar aquela ação daquela empresa que você conhece. Então, são formas de entrar diferentes e as duas são positivas, as duas têm suas vantagens e desvantagens. Consulte um especialista para saber qual é melhor para você. Boa! Vamos só relembrar alguns pontinhos aqui para a gente falar da parte negativa, né? Também nem só de coisas boas vive a cripto, né? Então, a gente falou que ela tem a liberdade de pagamento, taxa baixa, segurança, transparência. Então, tem muita coisa positiva, não à toa aí, várias moedas surgindo, bastante oportunidade, grandes empresas aceitando. Mas, obviamente, tem ali o que você precisa se preocupar para não enfiar todo o valor que você tem, todo o seu dinheiro nas moedas. Tem que ir com calminha, porque tem coisas a serem melhoradas. Então, né, é isso. Lógico, existem muitos pontos positivos, existem muitas coisas que as criptos estão aí para revolucionar mesmo. Mas a gente ainda precisa ter um pezinho um pouco atrás. O grau de aceitação, por exemplo, é uma coisa que a gente já falou pra caramba aqui em vários momentos. Então, várias empresas estão começando a aceitar, mas é o que o Gu falou, você não vai na 25 de março e paga com criptomoeda. Então, ainda é algo que está se expandindo, ainda é algo que está sendo construído, mas hoje o grau de aceitação é baixo. Então, ainda existe um risco aí, né, ao você investir. Não é algo que está certo, não é algo que está difundido. Tem uma volatilidade gigante, justamente por ter tanta especulação, por a gente não saber se é moeda futura ou se, né, é alguma coisa que não vai vingar. E tem a própria questão da segurança, porque sim, o blockchain evita qualquer tipo de fraude, a criptografia evita que os dados das pessoas fiquem expostas, permite, né, que todas as transações sejam feitas de forma anônima, e isso é ótimo, só que isso é um ponto da segurança.
tem o ponto de você conseguir ser hackeado, por exemplo. Porque a gente ainda está falando de algo digital, a gente ainda está falando de código, a gente está falando de programas, de softwares. Então, sim, as suas bitcoins, as suas criptomoedas é como se fossem arquivos, né? Vamos dizer assim, de computador. Você não tem lá um Word, você tem um Excel, você tem um JPEG, você tem uma imagem, enfim, você tem os arquivos. Se você apaga ali um JPEG, você perdeu sua imagem, certo? Mesma coisa, se você apagar o arquivo onde você tem as suas bitcoins, onde você tem a sua carteira, já era, você perdeu seu dinheiro. Então, se você não tem backup, se você não tem nada, óbvio que eu acho bem difícil uma pessoa que tem as criptos não ter backup ou qualquer coisa do tipo, mas uma pessoa leiga, talvez, que comprou numa exchange, às vezes não sabe disso, né? Que se ela perder aquele arquivo, já era, porque aquele arquivo é o seu registro, aquele arquivo é o que mostra que você tem posse daquilo. Outra coisa também, se você tem seu arquivo ali soltinho, né, você não fez nada com ele, você pode ter as suas criptomoedas roubadas por malware, né, por algum vírus, por exemplo. Elas podem ser hackeadas. Então, você tem que ser o responsável por criptografar as suas criptomoedas depois que você minera elas, né, ou quando você compra elas. Então, quem não manja de programação, quem não manja de criptografia, quem não sabe disso, também está sujeito aí a ter o seu dinheiro roubado. São várias pequenas coisinhas que também contribuem para que não seja 100% seguro, ou pelo menos que você tenha que ter uma atenção maior com isso. Ou seja, bastante cuidado, que às vezes você vai, compra e deixa de qualquer jeito, e quem nunca perdeu um arquivo de Excel? É importante ter, isso acho que amarra bem com a evolução, né? Conforme a gente vai evoluindo nesse assunto, entendendo cada vez mais, se preocupando cada vez mais, tudo isso fica mais claro. E, inclusive, evita uma coisa que eu acho que a gente pode falar também, que são as pirâmides, né? E faraó, já diria Margareth Menezes. Não só as pirâmides, mas as fraudes no geral, né? Justamente por ter essa criptografia, justamente por ser completamente anônimo, por não ser centralizado, não ter nenhum tipo de regulamentação, o Bitcoin, as criptomoedas, elas podem e elas têm sido usadas para muita coisa ilegal. Todas as tecnologias, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. O que vai mudar é na mão de quem que elas estão. Então, lógico, isso pode mudar a forma como a gente lida com o dinheiro, revolucionar sistemas de pagamento e tudo mais e ser usado para o bem. Mas tem muito criminoso usando para lavar dinheiro, usando para fazer tráfico de armas, tráfico de drogas, para tráfico de pessoas, para rede de corrupção. A gente vê notícias saindo sobre isso. Então, é um lado negativo, né? Infelizmente, que tudo isso tem. Então, a gente tem que tomar cuidado também com empresas que podem não ser confiáveis, vários esquemas aí de pirâmide com Bitcoin que a gente está vendo, notícias da Polícia Federal desmantelando. Tem que tomar cuidado, né, Gu? Isso às vezes acontece, vou aqui bater em duas teclas, né? A questão da novidade, então a pessoa não domina aquele assunto para poder identificar de forma rápida que é uma fraude, né, que é uma coisa errada, e principalmente porque como ela é muito volátil, né, a gente viu aí só nesse exemplo do Elon Musk aí que fez cair 20, subir 20, cair 35 e não sei o que, é possível alguém chegar para outra pessoa e falar, olha, esse aqui foi o histórico, olha quanto ele subiu, né, você põe no gráfico ali onde você quer mostrar, aí você mostra, ó, tá subindo aí 20% em um dia só. Eu vou te pagar 5 porque os 15 fica pela minha inteligência. A pessoa viu um gráfico, viu sites confiáveis, né? Viu que mostrou que é verdade aquilo ali, tudo bem. A pessoa manipulou, ela falou que aquilo ali pode ser replicado para sempre. Aí já era, aí você caiu num golpe por, infelizmente, desconhecer direito como que funciona. Então, já cabe aqui uma dica. Ela é volátil e não existe garantia de rentabilidade. Não é porque ela subiu em um dia ali porque ele falou que era bom, ela vai todos os dias subir. Então, isso acaba acontecendo com muita gente. Tome cuidado com os números, entenda bem o que está acontecendo nessa proposta aí de investimento que você está recebendo. E só agora um parênteses rápido, se você sabe que é golpe, se você, eu sei, mas eu vou ficar só um pouquinho aqui, ganhar uma grana e sair fora.
você está sendo tão criminoso quanto a pessoa que desenvolveu, porque você está enganando outras pessoas. E pior, você sabe, então você está sendo muito mais mau caráter ainda. Também tem que olhar por esses dois lados, o inocente e o mau caráter aí, né? Exato. E aí eu tenho uma história para contar sobre isso. Um familiar meu veio conversar comigo fim de semana passado, inclusive, que uma pessoa muito próxima dele veio falar que tem uma empresa nova na cidade e que era um esquema de um investimento muito bom, que era um investimento em Bitcoin, e a empresa garantia rentabilidade de 10% ao mês. Você tinha que colocar o seu dinheiro, o dinheiro fica preso por 2 anos, você não pode mexer, e eles te dão 10% de rentabilidade todos os meses, então cai na sua conta. Essa pessoa conhecida investiu 30 mil reais, e aí, acho que ela tinha investido há 2 meses atrás, então estava no segundo mês dela, e ela ganhou 3 mil reais no primeiro mês, ganhou 3 mil reais agora no segundo mês de novo, e estava feliz da vida, achando que, né, no final dos 2 anos ela ia ter 60 mil. Aí, esse meu familiar veio perguntar se estava certo isso, porque parecia um pouco esquisito, né? Como já diria a minha mãe, laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Isso, inclusive, acho que é uma música, não sei de quem, mas é uma música. Então, e faz muito sentido. Alguma coisa tá estranha aí, porque se tem um esquema que é tão bom assim, se tem um investimento que é tão bom assim, putz, então devia estar todo mundo trilhardário, não tinha miséria no Brasil. Acho que aí vem o que o Gu falou um pouco, né? O desconhecimento das pessoas. Para mim, são 2 pontos. Então, o quanto a educação financeira poderia salvar as pessoas de cair num esquema como esse, e o quanto as pessoas se deixam levar pela ganância, de falar, nossa, eu quero ficar milionário em um dia, ficar riquíssimo, render. E não é assim, não é milagre. Ninguém fica rico do dia para a noite, não existe investimento que funcione desse jeito. Então, as pessoas se deixam cegar pela ganância, e quando já não tem o conhecimento, aí ferrou. Nesse esquema mesmo, tem conhecido que, segundo esse meu familiar, investiu mais de 1,5 milhão. Vocês têm noção disso? Investir 1,5 milhão em um golpe, e que a gente sabe que é golpe, porque aí depois eu ativei o modo Ana CSI, FBI, já fui pesquisar notícias na internet, achei várias notícias de Polícia Federal desmantelando empresa golpista de Bitcoin nessa cidade. Então, assim, complicado. Tomem cuidado com os lugares onde vocês vão investir, com as pessoas em quem vocês confiam, porque tem muita gente usando o Bitcoin como uma muleta aí para poder dar golpe, né, Gu? Uhum. Por isso que também vale a pena reforçar as unidades de medida, né? As ordens de grandeza de cada coisa. Pô, 10% ao mês, o Tesouro tá pagando 3,5% ao ano, né? Com perspectiva em chegar em 6, que é super renda fixa. Então, assim, é importante você entender, corre para a Bolsa, quanto que a Bolsa tá pagando, né? Qual é a variação dela. Se você pegar um período super longo, assim, da Bolsa, ela batendo entre 11% e 13% ao ano, esse golpe falando de 10% ao mês, então assim, é garantido, né? Uma coisa é você falar, ó, dentro de um ano, pegar 1, 2, 3 meses batendo 10%, é possível. Agora, todos os meses, essa aqui é a treta. Então, recebeu alguma coisa assim? Aonde está investindo? Qual é o histórico dessa rentabilidade? Como que funcionam as aplicações? Então, tenta puxar o máximo de informação possível, porque no final das contas, é o dinheiro que você suou tanto para acumular, e colocar ele 100% é sempre muito perigoso. Já cria também a observação de não coloca tudo, né, que você tem. Então a gente sempre distribui a carteira em porcentagem renda fixa, porcentagem renda variável, uma parte na reserva de emergência. Então assim, já tem uma estrutura importante para você seguir. Quem dirá tudo, né? E dentro da renda variável, ainda a gente fala para as moedas ficar na casa dos 5, 10% da renda variável. Assim, ela tem o seu papel. Você até pode entrar em cripto, né? Não estamos aqui criando nenhum monstro. Mas você precisa ir colocando primeiro o pé na piscina fria, depois molha as canelas e vai entrando devagarzinho. Não vai querer dar um tibum, senão você vai tomar um choque térmico aí. Boa analogia. É isso aí, gente. Tem que saber o que tá fazendo,
porque cripto é um mercado muito legal, é algo diferente, e a gente quer estudar cada vez mais sobre, a gente quer estar imerso nesse universo, até porque está se falando muito sobre, mas se for para investir, se for para ter, tem que fazer do jeito certo para não dar erro. Boa. Fica até uma promessa aí para no futuro a gente falar mais desse assunto aí, trazer mais outros conceitos, outras moedas também, aprofundar em coisas que são legais para enriquecer esse bate-papo tão bacana, tão gostoso. Com certeza. Encerramos por aqui então esse assunto muito legal, muito conceito bacana para aprender, né, que a gente explorou. Espero que você tenha gostado bastante. E já fica aí a recomendação de você espalhar esse conteúdo aí para o máximo de pessoas que está querendo surfar nessa onda, tem curiosidade, é um assunto que está em alta mesmo. E claro, comenta nas nossas redes, dúvida, curiosidade. E também, se você tiver aí uma sugestão, fala, queria ouvir vocês falando sobre isso, sobre aquilo, pode mandar pra gente que a gente adora essa troca. Inclusive, a gente já fez vários podcasts, conteúdo nas nossas redes com indicações de vocês. Estamos aqui para servi-lo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado, Ana, pelo bate-papo também. E com certeza, até breve. Obrigada, Gu. Obrigada, gente. E até a próxima.